Como saber se um DDR, um DR, do cliente atuou por uma fuga de corrente, por curto-circuito ou sobrecarga? Bom, antes de mais nada, nós precisamos saber que para atuar por outros motivos sem ser a fuga de corrente, na maioria dos casos a gente vai ter o tal DDR. Pera aí, André, o que é isso, DDR? Bom, gente, ele é mais raro sim, tá? A gente vai ter mais IDR do que DDR, mas de modo simples, o DDR ele é um IDR que tem também um disjuntor termomagnético já inserido dentro do paranauê ali, dentro do corpo dele. Sendo assim, o DDR ele vai atuar tanto em caso de fuga de corrente, como também nos casos de sobrecarga e também de curto-circuito. Bom, mas se você ainda é novo na área, você deve estar fritando a cabeça e se perguntando, mas André, o que é essa tal corrente de fuga de corrente, sobrecarga, curto-circuito? O que é isso que você está falando, cara? Bom, meu querido, aqui no canal nós já temos diversos vídeos falando sobre essas falhas elétricas, vamos falar assim. Terminando mais essa aula, eu aconselho que você dê uma busca sobre esses termos aqui no canal mesmo, que você vai ver uma aula, vai ver a melhor aula sobre isso. Humildade. Mas, a grosso modo, deixa eu resumir aqui. A fuga de corrente ela acontece quando há falhas na instalação ou problema no isolamento dos cabos e nas fiações. Na maioria dos casos, você só vai descobrir uma fuga de corrente quando chegar a conta de luz. Ela vai vir, ó. Já a sobrecarga ela acontece quando a gente tem um acúmulo de equipamentos em um circuito, como por exemplo, usar T, usar extensão, usar Benjamin. Você fica enfiando tudo na tomada ali, fazendo aquela suruba de cabo, então vai dar ruim. E o curto-circuito ele acontece quando, por alguma falha, nós temos aí o contato entre os cabos de fase e neutro ou de fases diferentes, ou seja, cabo desencapado, deu uma encostadinha ali e deu aquele pipoco, Então, é isso aí que acontece. Bom, até aqui tudo entendido, então para quem não sabia dessas falhas elétricas, deu para entender e já deve ter acontecido alguma coisa com você alguma vez. Mas voltando ao nosso assunto, o DDR, ele atua tanto em caso de uma fuga de corrente na instalação, como também ele atua em caso de sobrecarga de curto. Só que a gente sabe que o DDR ele é mais raro, como eu já falei. Dificilmente a gente vai se deparar com um bichinho desse instalado por aí. Mas os procedimentos que eu vou ensinar aqui, eles funcionam da mesma forma para descobrir se é defeito tanto no DDR quanto no IDR. E aí que tá, meu querido. Como temos todas essas proteções em um mesmo componente no DDR, como saber então se ele atuou por sobrecarga, por fuga de corrente ou curto-circuito? Bom, para resolver isso, mais uma vez, eu resolvi trazer para vocês o nosso procedimento personalizado, conhecido como ATR. Analisar, testar e resolver. E a regra importante é a seguinte: antes de começar a fazer qualquer teste, desconecte todos os equipamentos das tomadas, tá? Deixe apenas a iluminação lá conectada funcionar. Feito isso, agora sim basta seguir o nosso passo a passo. Olha só. Passo 1. No quadro de distribuição, observe se tem algum disjuntor desligado junto com o dispositivo DR. Opção A, Se houver algum disjuntor desligado, é porque provavelmente houve uma sobrecarga ou um curto naquele circuito. Dificilmente foi uma fuga, porque fuga não atua disjuntor. Opção B. Se os disjuntores estiverem tudo ok, sem estarem desligados, desligue todos eles e parta para o próximo passo. Passo 2. Religue o DR. Em seguida, vá religando um disjuntor por vez, cada disjuntor separadamente. Opção A. Se após religar algum disjuntor o DR atuar, o problema tende a ser uma fuga de corrente naquele circuito ali, pois se fosse um curto, o disjuntor daria um pequeno estouro e não ficaria ligado. É o pipoquinho que eu falei. Opção B. Se após religar todos os disjuntores o DR não desarmar, isso indica que não tem fuga de corrente na instalação. Então vá para o próximo passo. Passo 3. Conecte novamente os equipamentos nas tomadas e os ligue. Opção A. Se o DR novamente não desarmar, podemos aí descartar a fuga de corrente ou curto na instalação. O que pode ter acontecido foi apenas uma sobrecarga por mau uso. Nesse caso, então, meu querido, é muito importante você informar para o seu cliente sobre os riscos de se interligar vários equipamentos elétricos ao mesmo tempo, principalmente os resistivos, como chuveiro, ferro de passar e também até a famosa air fryer aí, que a bichinha consome uma beleza. Agora sim vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer, você sabe, Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhal, tem um certificado nosso, clica aqui e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também você pode acessar o site engerhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. engerhal.com.br. O Breno quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. engerhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.